Então, bom dia. Então, agora, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, pessoal. A gente está tratando de um assunto. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom, então a gente vai trabalhar hoje, eu vou explicar para vocês hoje sobre estrutura geral de compiladores. O que que é isso? Quais são as fases, né, que tem? O que que é o compilador? Tá? Agora vai ter uma interdisciplinaridade com lógica de programação aqui. Só os conceitos. Eu vou explicar para vocês os conceitos, tá? Bom, então vamos lá. O que que é um compilador? Para quem não sabe. Um compilador é um programa que converte uma linguagem de fácil escrita e leitura para programadores em uma linguagem que possa ser interpretada e executada pelas máquinas, né? O que seria isso? Para que vocês entendam. O Visual G que vocês estão usando em lógica de programação, por exemplo, que é a melhor que eu vejo aqui, é o melhor comparativo do que vocês estão vendo esse ano, tá? É o Visual G. Lá no Visual G você escreve um código, certo? Você escreve um código e depois executa esse código. Se tiver tudo certo, né? Tudo escrito certinho, bonitinho, o algoritmo, o que vai acontecer? Ele vai abrir a tela preta para você manipular os dados, processar os dados de entrada e ele te retornar a saída. Correto? Bom, vamos participar da aula, galera. Bom, e aí? E nessa questão de linguagem de programação, existe linguagens de vários tipos de linguagem, né? Tem várias. E tem aquelas de baixo nível, alto nível, tá? Que nem tá aí, ó, no slide, tá? Baixo nível, um exemplo que eu dei, tem vários, mas o Assembler, tá? É uma linguagem de programação de baixo nível. E de alto nível, tem o Fortran, Pascal, C, C++, Java, são linguagens de programação. Até então, vocês não aprenderam nenhuma linguagem dessa. Vocês estão vendo em português ainda, no Visual G, né? Vocês estão aprendendo lógica de programação. Mas a partir do ano que vem, no segundo ano, vocês vão começar a programar em algumas linguagens aí, tá? Não vai ser em Visual G mais não, tá ok? E essas linguagens, elas são todas escritas em inglês, não mais em português, tá? Então, depois, eu acho, creio eu que o professor, na matéria de vocês, de lógica, ele vai passar uma explanada para vocês, a tradução. Porque lá no Visual G você faz assim, por exemplo, se, então, né? Se, vamos supor, a variável lá, média, for maior que 5, então, quer dizer, você faz o que está certo. Se está certo, você executa, né? Retorna um valor. Por exemplo, aprovado ou reprovado. Se não, né? Esse tipo de comando, as variáveis que você declarou no seu algoritmo, real, inteiro, né? Texto. Então, esses comandos, né, que está em português, nas linguagens que estão aqui abaixo, por exemplo, né, as linguagens são em inglês. Então a gente vai traduzir. Vocês vão aprender tudo isso no segundo ano, tá? Então, o compilador nada mais é do que você compilar, pegar o seu código que você escreveu, seu algoritmo, e compilar ele para a linguagem de máquina, para ele ser interpretada na linguagem de máquina, executado, na verdade, na linguagem de máquina, tá? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos falar mais um pouquinho. E o compilador, ele tem algumas fases de processamento, tá? É que é muito rápido, a gente quase não consegue, é imperceptível. Por quê? Porque você executa um algoritmo e aperta o botão lá para executar e é muito rápido, já aparece. Se tiver tudo certo, já aparece a tela preta lá para você, por exemplo, entrar com dados ou não, fazer o cálculo, fazer o algoritmo funcionar. Só que nesse meio termo aí, né, nesse processo de executar um algoritmo, ele passa por, que é o compilador que faz, ele passa por várias fases. Aqui está três fases, ó, léxica, sintática e semântica.
tá? Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender esses passos, tá? Tudo bem? Olha só, a execução de um programa escrito em linguagem de programação de alto nível é basicamente um processo de 2 passos. O programa-fonte programa-fonte é o que você escreveu, deve primeiro ser compilado, isto é, traduzido para a linguagem objeto, ou linguagem de máquina, e em seguida ser carregado na memória e executado. Então, o que acontece? Tá? Eu separei aqui para vocês um algoritmo em Visual G. Esse algoritmo, vou colocar ele aqui, ó. Esse algoritmo em Visual G, ele faz o quê? Ele faz uma média, calcula uma média de 4 notas, tá? Ele faz uma média de 4 notas, calcula uma média de 4 notas. Depois eu vou explicar mais a fundo ele, tá? Então eu vou colocar aqui para que vocês entendam, eu vou tentar passar o conhecimento que está aqui nesse slide, os conceitos, mostrando nesse algoritmo para que vocês entendam do que eu estou falando, fica mais fácil o entendimento, ok? Então, vamos lá. O que acontece com o compilador? São 2 fases que eu falei aqui, né? A primeira fase é o quê? Né, o programa-fonte deve ser primeiro ser compilado, isto é, traduzido para a linguagem objeto. E, em seguida, ser carregado na memória e executado. Então, aqui esse desenho aqui está mostrando para você aqui, ó. Eu tenho o programa-fonte, que é esse que está aqui do lado, que é esse que está aqui do lado. Eu tenho o compilador, né, que vai traduzir esse código, esse programa-fonte, para o quê? Programa objeto. E depois, a entrada para o programa objeto, que é aqui, ó, programas objeto em execução, e a saída. Depois que jogar em memória, ele vai, né, executar a parte do quê? Tá? De entrada, processamento e saída. Ok? Tá? Então, a partir do momento que você clica no botão para executar o teu algoritmo, ele vai fazer todos esses passos aqui para verificar se o que você escreveu está certo, né? Se não tem nenhum erro, tá? O seu algoritmo. Ah, mas por que isso a gente está aprendendo em GSO? Porque GSO é sistema operacionais. Imagina lá, ó, vou falar sobre o WhatsApp. Você pega o WhatsApp, teve um cara que escreveu o código, teve a ideia primeiramente, né? Teve uma ideia, escreveu o código, depois ele colocou no compilador, né? Executou aquele código, que transformou ele no app, e depois esse app é disponibilizado para rodar em cima de um sistema operacional, né? Lembrando vocês que o WhatsApp, por exemplo, se for no Android, o sistema operacional é Android, tem a versão para o Android. Se for no iPhone, é iOS, sistema operacional iOS, né? Isso também acontece no sistema operacional Windows, né? Você tem um jogo lá, você fez um jogo, certo? Todo jogo tem uma história lá. Ele pensou numa história, escreveu esse código, essa história, né, que é o código, executou, compilou, na verdade, esse código, transformou aquilo num jogo e depois instala em cima do sistema operacional Windows, por exemplo, para você jogar no computador. Tá? Estou dando um exemplo. Tá? Então a gente tem que entender como é feito isso. Tá? Como o compilador interpreta esses comandos. Que aí você vai ter uma base legal, porque vocês já estão vendo isso em lógica de programação. Tá, ok? Olha só. O funcionamento básico de um compilador. É tudo isso daqui que vocês estão vendo. Quando você escreve um código, um programa-fonte, que está aqui do lado como exemplo, tá? Ele passa por todas essas fases aqui que vocês estão vendo. Analisador léxico, sintático, semântico, gerador de código intermediário, otimizador de código, gerador de código. E aqui o programa-alvo, vira um programa. Né? Voltando, no nosso caso aqui, eu estou usando um algoritmo bem simples aqui, mas poderia ser, por exemplo, o que eu falei, o WhatsApp, um jogo, tá? Então, essas fases que o compilador faz quando você executa, né, um programa. Todas essas fases aqui analisadas no seu código, ok? Tudo bem até então, galera? Tudo bem.
Então, vamos lá. O primeiro analisador é o léxico. Tá? O que seria isso? É a primeira fase. Você acabou de escrever aqui, ó, tá aqui do lado. Você acabou de escrever o teu algoritmo, vai executar ele, vai compilar ele, tá? O primeiro cara que vai ser executado é esse analisador léxico. O que ele faz? Vamos entender. O analisador léxico, né? Ou scanner, é um processo de analisar a entrada de linhas de caracteres. Lê o programa-fonte caractere a caractere. Agrupa a sequência de caracteres lido em um grupo de símbolos, token ou átomos, tá? Grupo de símbolos, token ou átomos, pode chamar, tá? Ele agrupa os caracteres. Os tokens podem ser manipulados mais facilmente por parser, leitor de saída, tá? O que seria isso? Ele vai pegar aqui, ó, nesse exemplo daqui, ó, primeira linha, algoritmo, é que aqui está muito apertado. Deixa eu voltar aqui no chat, aí vai ficar mais fácil a gente entender. Vamos lá. Ele está aqui, ó. Ó, vou abrir ele aqui. Aí, ficou mais fácil. Veja só. Aqui eu tenho o algoritmo que eu acabei de colocar para vocês, né? E aí, o que ele faz? Quando você escreve esse código e aperta o botão lá no Visual G para executar, ele vai pegando aqui, ó, primeira linha, caractere A, L, G, O, R, I, T, M, O. Quer dizer o quê? Esse monte de caractere aqui junto, a palavra algoritmo, tá? É um token, tá? Depois, aspas duplas, média do aluno, aprovado, recuperação, aprovado. Então, ele vai pegando caractere a caractere. Acabou a linha? Linha de baixo, tá? Aí ele vem para a linha de baixo. Vocês aprenderam o que é comentário em código? Não que eu me lembre. Bom, então vamos lá. Comentário nada mais é, né? Comentário nada mais é que é uma forma do programa não executar essa linha que está comentada. Como assim? Por exemplo, você fez esse algoritmo que está aqui, que vocês estão vendo, tá? Ele, para você comentar o código, nesse caso, precisa pôr barra, barra, linha a linha, barra, barra. Ou seja, cada linha que você quer comentar, o que é comentar? Só para você escrever, ó, esse comando aqui faz isso, 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 isso. Para você já, perdão, para você deixar guardado, né? Para você lembrar depois. Por quê? Você faz esse programa hoje, daqui 10 anos você precisa mudar esse algoritmo aqui. Ou 10 anos não, depois de um ano, por exemplo, atualizar a versão dele. Você tem que lembrar, você não vai lembrar do código inteiro que você fez. Então, existem os comentários. Esses comentários servem para você identificar alguma coisa no futuro, né? E quando você executa um programa, o que tiver comentado dentro do seu código, o compilador ignora. Ele não executa, tá? Nesse algoritmo aqui, ó, barra, barra é para comentário. Então, percebam que essas 4 linhas aqui, primeiro aqui, ó, função, autor, data, seção de declarações, está comentado. Então, isso aqui não vai ser executado. Quando vocês criam um projeto no Visual G, já vem um comentário padrão lá em cima, não vem? Vem, né? Quem viu isso daí, vem. Então, aqui, ó, aqui abaixo ele colocou um comentário, ó. Seção de comandos. É para identificar que isso aqui é uma seção de comandos. Vamos ver se tem mais aqui abaixo. Não, não tem. Não tem mais comentário. Como que eu sei comentário? Por causa da barra, barra aqui, ó. Tá? Então, o comentário de um código é para isso. Para que o compilador entenda que é um comentário e que não é comando nada, não vai sofrer ação nenhuma e ignora ele, tá? Conforme estiver sendo executado. Ok? Comentar um código, tá? É isso. Bom, vamos voltar então para cá. Então, eu falei o seguinte, ele vai passar por essas fases, né? Bonitinho. Então, o que acontece? Ó, o análise léxica, de novo, ó, é o processo de analisar a entrada de linhas de caracteres, tá vendo?
linhas de caracteres. Lê o programa fonte, que a gente escreveu, que está aqui do lado, caractere a caractere. Então, ele está lendo aqui, ó, que nem eu falei, mostrei agora há pouco, caractere a caractere. Agrupa a sequência de caracteres lidos em grupo de símbolos, né? Ele vai separando pedaço por pedaço. Por exemplo, nota 1, 2 pontos, ou vírgula, perdão. Opa, isso aqui é uma variável, ele já sabe. Nota 2, aqui, 2 pontos, real. Opa, tudo do tipo do real. Então, são 4 variáveis aqui, 5 variáveis do tipo real, tá? Então, ele vai separando em grupos o seu algoritmo, tá? Que chamam token, ou átomos, tá? Tudo bem? A forma de verificar determinado alfabeto, tá? Então, quer dizer, análise léxica é a forma de verificar o determinado alfabeto. Quando analisamos uma palavra, podemos definir através da análise léxica se existe ou não algum caractere que não faz parte do nosso alfabeto, tá? Então, o que acontece? Ele vai verificar, né, as palavras, escreva, digite a primeira nota, digite a segunda nota. Então, ele vai identificar no nosso alfabeto as palavras. Tá, ok? Tá? Então, um léxico está fazendo isso, tá? O analisador léxico. Certo? A principal função deste analisador é de fragmentar o programa fonte de entradas em trechos elementares completos, tá? E com entidade própria. Esses componentes básicos são chamados de átomos ou token, tá? Então, o que ele faz? Aquilo que eu falei. Ele fragmenta. Ele pega pedaços aqui, ó, do seu algoritmo. A palavra algoritmo, a palavra, por exemplo, aqui, aprovado, a palavra var, a palavra real. Então, ele vai pegar, fragmentando, tá, o seu algoritmo, tá, que você escreveu, o programa fonte. Ok? Os elementos extraídos da análise léxica são, então, ó o que ele tira. Ele pega tudo aquilo que ele tira. Identificadores, nome de variável, acabei de falar, ó. Ele vai saber que nota 1 é variável, nota 2 é variável, tá? Palavras reservadas. O que seria palavras reservadas? Por exemplo, real. Eu não posso ter o nome de uma variável chamado real. Por quê? Porque real é um tipo de variável. A palavra aqui, algoritmo, também é reservada, que eu inicio o algoritmo. A palavra var, é onde você declara as variáveis. A palavra aqui se, cadê? Se, então, senão, fim se. Então, são comandos, são palavras reservadas. Leia, escreva, né? São palavras reservadas, tá, ok? Identifica também números inteiros, né? Valores, né, de variáveis que atribuiu valores, números inteiros. Sinais de pontuação e operação. Ou seja, pergunta aqui, ó, então não pode ter acento, né? Tá? Ele vai verificar média. Você vai declarar uma variável, você não pode pôr acentuação na variável, nem espaço nela, né? Vocês já aprenderam isso, a declarar variáveis, né? Não pode, tá? Você não pode pôr, por exemplo, média com acento. Não pode, não pode ser tipo de variável. Não pode ser uma variável, perdão, tá? Pode ser média sem acento, mas com acento não. Mesma coisa o comando aqui, se então. O então não pode ter, tá? Acentuação. Ok? Então ele captura tudo isso aqui, análise léxica. Isso tudo, gente, é na hora que você escreveu o código, você apertar o botão para executar, hein? E naquele momentinho, até aparecer a tela preta do Visual G lá, ele faz tudo isso. Aí aqui, ó, que eu falei, ó, comentário e espaçadores, que é a mesma coisa. Então, ó, o que tem espaço, não? Comentários, ele analisa o que é comentário, eu acabei de falar, tá? Ele sabe o que é comentário, lá ele captura, tá? Ele sabe analisar isso. Olha, essa linha aqui, ó, é comentário, ó, seção de comando, percebo que tem acento. Claro que tem acento, porque comentário não tem problema. Ele vai ignorar, ele não vai executar esse comando, essa linha, porque está em comentários. Através do quê? Quando ele chegar aqui, ele vê barra, barra, um do lado da outra, ele já sabe que dali para frente, até o final da linha, tudo que eu colocar ali dentro é comentário. Tá? Bom, e aí?
Olha um exemplo aqui, ó. Bom, aqui está em inglês, eu vou explicar, tá? Exemplo de uma declaração. Aqui, ó, isso aqui é uma declaração que vocês já viram, né? Só que vocês viram em português, correto? Vocês já estão programando em Visual G, não estão? Pessoal? Ainda não? Vocês não aprenderam Visual G ainda? Não. Então vai fazer sentido. Tudo que eu estou falando aqui, ó, vocês vão ver na prática. Logo, logo o professor vai passar para vocês isso daí. Tá? Bom, vamos lá. É o seguinte, ó. Aqui é uma declaração de variável. O que seria isso? Ó, vamos entender essa linha. O K é um identificador. É uma variável, como se fosse, ó, eu vou declarar uma variável nome, para digitar nome. Vou declarar uma variável, sei lá, salário, para representar um salário. Idade, para representar uma idade. Então, K do tipo int. Int é a abreviação de inteiro. Então, a variável chama K do tipo inteiro, int. Recebe, o igual aqui quer dizer recebe. Recebe um valor 1, 2 e 3, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui quer dizer que acabou a linha. Acabou o comando. Tá? Tudo isso aqui é um comando. Ó. A partir do momento que ele iniciou aqui, ó, do i, de int, foi, chegou aqui, encontrou um ponto e vírgula, parou. Aí aqui abaixo, eu explico o que eu acabei de falar. Ó. O int aqui é um token, tipo palavra reservada. Então, quer dizer, igual real, igual texto. Eu não posso ter variável com esse nome, real, acabei de falar, inteiro. Tá? O int aqui é uma coisa de inteiro, que vocês aprenderam. Tá? Que é em inglês. Então, int é um toque tipo palavra reservada. Ele capturou no analisador Lex. O igual é um toque tipo operador. Igual, maior, igual, mais, menos, assim por diante. O K é um toque tipo identificador. É a variável, é o nome da variável aqui, ó, o K. 1, 2, 3 é o toque em tipo número, que eu falei, ó, literal, cujo atributo valor é 123. Tá? Então, lembra aqui em cima que eu falei que o Lexo ele separa esses tipos de dados? Ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, pera lá. Ó, símbolos através de análise. Cadê? Tem uma parte aqui. Ó. Aqui, ó. Números inteiros, sinais de pontuação, comentários, palavras reservadas, identificadores, que é os nomes de variáveis. Ó. Então, o análise léxica consegue capturar esses dados aqui. Ó. Tá? E por último, pontuação, né? Ponto e vírgula é uma pontuação. Ele sabe que é uma pontuação. Ok? Sequência. E depois que passa pelo analisador léxico, passou por ele, fez tudo isso que eu estou te falando, você executou o seu algoritmo, ele fez tudo isso. O próximo passo é analisador sintático. Tá? Voltando aqui em cima, para quem não lembra, ó, tem o analisador léxico, depois sintático e o próximo aqui é o semântico. Tá? E assim por diante. Ó. Então, quando você executa o teu programa, ele vai passar por todas essas fases aqui até executar ele, até terminar de executar ele. Tá? O compilador vai fazer isso. Tá? Isso aqui são as fases que o compilador faz. Acontece quando você executa um programa. Tá? Então, depois de terminar o analisador léxico, tem o sintático. O que seria isso? Funciona como um programa auxiliar ao analisador sintático. Parse, sendo suas saídas as entradas deste. A cada chamada pelo analisador sintático, o analisador léxico retorna o próprio token e ainda não processado. Tá? Ou seja, você tem um programa fonte aqui, você vai passar a primeira coisa pelo analisador léxico, que depois vai passar pelo analisador sintático e assim por diante. Ó. Fica os dois conversando ao mesmo tempo. O que seria isso? A escrita. Ele capturou o que é número, o que é variável, que é o léxico, tá? Capturou o número, o tipo de variável lá, a pontuação, a gente acabou de falar. Né? O nome da variável, que é o identificador. E ele vai passar para o sintático, o analisador sintático, para saber se está correta a escrita.
tá? Se a escrita está correta, se o usuário, o programador, escreveu corretamente os comandos. Por exemplo, aquilo que eu falei, a variável não pode ter acentuação, o nome de variável. Se tiver, ela vai dar erro. Não pode. Não pode ter espaço. Se tiver, vai dar erro. Tá? Então, essa parte aí que é escrita, que é a sintaxe. Tá? Ele vai analisar, né, os fragmentos capturados pelo token, que é o léxico, e vai verificar se está tudo escrito corretamente. Entenderam? Sim. Que bom, que bom. Então, ó, recapitulando, tem um algoritmo, eu vou executar, vou compilar esse algoritmo inteiro. Aí vai acontecer o quê nesse momento? Vai vir o analisador léxico, vai fragmentar, vai capturar os valores desse algoritmo em fragmentos. Por exemplo, identificador de variáveis, números, pontuações, né? Acabei de falar, palavras reservadas. Ele vai tirar, vai capturar isso, conforme ele for lendo linha a linha, caractere a caractere. Depois, vai chamar o analisador sintático, que vai fazer o quê? Vai pegar e verificar se essas palavras escritas, né, essas escritas estão corretas, tá? É isso que ele vai fazer. Aqui, ó. E para isso, a gente tem, paralelo a eles, tem a tabela de símbolos, né? Que ele precisa verificar, né? Comparar se está correto. Como é que ele vai saber se está correto ou não? Então, tem a tabela de símbolos, tá? Então, tem o analisador léxico, analisador sintático, e nesse intervalo aqui, eles ficam toda vez chamando a tabela de símbolos para verificar se está tudo certo, está tudo ok. Se tiver algum erro nesse momento, ele nem vai executar, né? Vai dar problema, certo? Então, ele vem resolvendo passo a passo aqui, ó. E o que é a tabela de símbolo? É uma estrutura de dados, geralmente uma árvore ou tabela hash. Isso aqui é sobre tecnologia, árvore, tabela hash. É uma estrutura de dados especial que associa chaves de pesquisa a valores, utilizada em compiladores para o armazenamento de informações de identificadores, tais como constante, funções, variáveis do tipo de dados. É utilizada em quase todas as todas as fases da compilação. Ou seja, ele está verificando o valor da variável. Por exemplo, nesse algoritmo que está aqui, ó, o usuário tem que digitar 4 notas. Ele pede aqui, ó, escreva a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, para calcular a média, tá? Para calcular a média. E aí? Para calcular a média, tá? Então, ele joga na tabela de símbolos e armazena os valores dos identificadores, que é as variáveis, tá? Então, a tabela vai armazenar isso, ok? Ok. Analisador sintático. Faz análise, olha só, faz análise sintática, também conhecida pelo termo em inglês parsing, e é o processo de analisar uma sequência de entrada para determinar, perdão, a sua estrutura gramatical, segundo um determinado gramática formal. Já vou explicar. O objetivo do analisador sintático é obter uma cadeia de token, lembra? Os tokens são as separações que ele acha no algoritmo, uma cadeia de token proveniente de chamadas ao analisador léxico e verificar se esta cadeia de token pode ser gerada pela gramática da linguagem fonte. Resumindo, ele vai verificar se a sua escrita está certa. Tá? Então, o sintático ele vai verificar, por exemplo, cada linguagem, né, foi aquilo que a gente viu. Ó. O Visual G, para declarar uma variável, por exemplo, aqui, ó, é real. Né, ó, essas notas. Na linguagem, por exemplo, Java, é float em inglês. Tá? Vocês, tipo de variável que estão aprendendo, inteiro. Aqui em inglês não é inteiro, é int. Tá? Então, como é que ele sabe isso? Ele precisa saber. Tá? Essa tabela aí precisa saber. Então, a sintaxe vai verificar aí. Ó, tá? O analisador sintático vai verificar se está tudo certo. Tá?
Olha só aqui, ó. O analisador sintático gera a árvore gramatical correspondente à cadeia de tokens. Claro, né? Ele vai capturar e vai ver se está tudo certo. Relata também eventuais erros de sintaxe encontrados durante a fase de análise. Ativa rotinas do analisador semântico. Bom, o que acontece? Ele vai verificar se está tudo certo, a sintaxe, se está tudo... Por exemplo, se você declarou uma variável do tipo inteiro, ela tem que receber valores inteiros. Você não pode colocar texto lá. Se você declarou uma variável do tipo texto, vai receber texto e não números. Tá? Então, é esse cara, essa semântica aqui, ó, ou, perdão, sintático, o analisador sintático que vai verificar isso para a gente. Tá? E aí ele fala aqui, ó, ativa rotinas do analisador semântico. Tá? O que seria o semântico? É o próximo assunto. Ó. Então, cada um aqui está ligado ao outro. Percebam, né? Ó? Analisador léxico, analisador sintático, analisador semântico. Então, cada um aqui vai ligando ao outro. Ó. Né? Termina uma fase, começa outra. Desculpem. Termina uma fase, começa outra. Termina uma fase, começa outra. Tá? É isso que ele vai fazendo aqui. Tá? Aí o próximo passo é analisador semântico. Tá ok? O que é o analisador semântico? O analisador semântico utiliza a árvore sintática determinada pelo analisador sintático para identificar operadores e operando das expressões, né? Operandos das expressões, conhecer erros semânticos, fazer verificações de compatibilidade de tipo, aquilo que eu falei, né? Se você tem uma variável do tipo inteiro, tem que colocar inteiro, ó, tem que receber valores inteiros, tá? Analisar o escopo de variáveis, se ela é variável global ou local, que aí mais para frente vocês vão aprender isso, tá? Então, a semântica é isso. Ele verificar se está tudo certo. Já passei pelo léxico, já passei pelo sintático e cheguei na semântica. A semântica quer dizer, nesse pedaço aqui, nesse processo, nessa parte do processo, ele vai verificar se a lógica de programação do usuário está correta, né? Se ele escreveu certo. Por exemplo, se ele declarou uma variável como texto, tem que receber texto. Aqui, para que vocês entendam, float, tá? É traduzir para o inglês, é real. Então, a variável f do tipo float, do tipo real. Vocês já ouviram isso, tá? Aqui está só, aqui está em inglês, tá? Por isso que está aqui é uma linguagem C. Isso aqui é a linguagem C++, tá? Já está em inglês, ó. Percebo que é tudo em inglês, que é que vocês vão ver o ano que vem. Tá? O ano que vem vocês vão ver isso. Dúvidas, pessoal? Estou com dúvidas? Pode perguntar. Ninguém tem dúvida? No momento, nenhuma dúvida. Bom, é o seguinte. Então, como está acabando a nossa aula, eu vou parar por aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então, a gente falou sobre analisador léxico, analisador sintático e eu dei aqui o analisador semântico. O que eu vou pedir para vocês? Quarta-feira a gente tem aula de novo. A gente vai dar continuidade nessa aula aqui, tá? Nesse slide, tá? Mas eu peço para vocês, para que vocês possam ler. Leiam esse slide, que ele não é grande, ó. Dá uma lida nesse slide aqui para a próxima aula, tá? Que aí eu vou vir explicando slide por slide novamente, dar uma retomada, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, pessoal. Então, por hoje, para essa aula de hoje, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Era isso. Espero que fique mais fácil assim, eu explicando, tá? O conteúdo, vocês vendo, explicando. Essa aula vai ficar disponível depois na plataforma para vocês, para quem perdeu a aula e assistir fora do horário. Tá ok? Tá ok. Então, até mais, pessoal. Até a próxima aula. Fique com Deus.